Povo abençoado por Deus. Aqui quem está falando é o pastor Patrick Araújo e você agora está no canal Sala de Estudos. Amigos e irmãos em Cristo, que para mim, o que seria as características de um grande pregador? Para mim, o que simbolizava alguém que seria um grande pregador? Então eu nomeei aqui cinco características de um grande pregador. A primeira característica para mim é ter vida de oração. A primeira característica para mim é vida de oração. Vida de oração, meus irmãos, nada mais é do que ter intimidade com Deus. Vida de oração é ser alguém, antes de enfrentar um problema, intimidade com Deus. Vida de oração é alguém que continuamente está orando, está buscando saber o que Deus quer, está buscando saber o que Deus quer para nós. Ou seja, não podemos ser instruídos, estar ouvindo alguém que não tenha uma vida de oração. Sendo que a Bíblia relata que a oração ela é a chave da vitória. Então, como nós vamos estar sendo instruídos, aprendendo com alguém que não tem uma vida de oração, alguém que não tenha intimidade com Deus? Ou seja, para mim, o principal é ter uma vida de oração. Eu poderia dizer aqui que o principal para ser um grande pregador era estudar. Eu poderia, que também é para mim uma característica, estudar, mas a primeira para mim eu poderia dizer que era ser cursado em teologia. Eu poderia dizer que a primeira para mim era fazer faculdade de arqueologia. Eu poderia dizer para você que era bom estudar a teologia, mas não, para mim, como pastor e pessoa que estuda, para mim é o principal, a vida de oração. Porque Daniel, na cova dos leões, ele nos ensina que devemos ter mais vontades de orar do que medo de ir para a cova. Daniel, ele foi para a cova porque estava orando. Mas, porém, ele nos ensina algo aqui. Daniel, ele nos ensina que é pior ficar sem orar do que ir para a cova. Daniel, ele tem uma vida de oração contínua. Ou seja, quando ele vai para a cova, aquele todo-poderoso que tem intimidade com Daniel o protege da boca dos leões. O segundo fato para mim, a segunda característica para mim é ser uma pessoa de caráter, ser alguém que tem um caráter. O que é caráter? Caráter é algo que simboliza a índole de alguém. Caráter é aquela pessoa de caráter que sim, sim, que não, não é não, não. Caráter é aquela pessoa que chega e diz eu vou fazer e faz. Caráter é algo que para mim é muito importante num grande pregador do evangelho. Caráter para mim é algo que faz o homem ser homem e a mulher ser mulher. Caráter para mim é algo que diferencia a criança do adulto. Caráter para mim é algo que faz o verdadeiro cristão da outra corja de crentes, porque caráter para mim é algo que simboliza verdadeiramente um pregador do evangelho. Se eu não tenho caráter, eu não sou ninguém para ensinar. Se eu não tenho caráter, eu não sou ninguém para falar da palavra e do amor de Jesus. Terceira característica para mim de um grande pregador do evangelho. A terceira característica para mim, agora entramos aqui, aonde estudar. A terceira característica para mim de um grande pregador é estudar a palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia King James atualizada. Então, para mim, meus irmãos, a terceira característica de um grande pregador, ele é ser estudante da palavra de Deus. Não é deixar a Bíblia no armário e apenas pegar quando vai se ministrar a palavra. Não. Para mim, a terceira característica é ser alguém que estuda a palavra de Deus. Alguém que ao invés de manhã cedo, quando acordar, eu sei que é difícil, mas ao invés muitas das vezes de perder todo o nosso tempo em rede social, é alguém que senta na varanda de casa, pega o seu bom chimarrão e pega a Bíblia, os seus livros e vai estudar. Isto para mim é que faz um grande pregador do evangelho.
Porque eu faço uma pergunta aqui. Se eu sou alguém que não estudo, como eu vou explicar? Se eu sou alguém que não estudo, como eu vou ensinar algo para alguém, sendo que nem eu sei, sendo que nem eu estudo para poder ensinar algo a alguém? Então, meus irmãos, primeira característica, vida de oração. Segunda característica de um grande pregador é o seu caráter. Terceira característica de um grande pregador é estudar as escrituras. Para mim, a quarta característica aqui, eu acho muito interessante, porque quando eu me tornei pregador, eu comecei a entender isto como uma grande porta de saída para se fazer diferente dos demais. O que é essa quarta característica para mim hoje? É a curiosidade. Por que curiosidade? É quando estou lendo a Bíblia e pego uma palavra diferente aqui e apenas não passo os olhos por ela. Eu vou me aprofundar para saber o que é isto. Por exemplo, estamos lendo a passagem de Moisés, que ele está com um cajado, por exemplo, na mão. Aí eu penso para mim, o que é cajado? Eu vou atrás pesquisar o que é cajado. Mas além disso eu me pergunto, mas por que usava cajado? E vou me aprofundar, perguntar o porquê que ele usava cajado. Isso se chama curiosidade. Algo que nos deixa curioso. E isso para um grande pregador é muito importante. É sempre estar curioso, sempre querendo aprender mais e mais da palavra, querendo sempre estar se aprofundando em assuntos, sempre querendo estar estudando mais. E isso a curiosidade nos faz fazer. Quando eu leio um texto, eu vejo uma palavra diferente, eu já quero ali estar estudando sobre aquela palavra, entender de onde ela vem, o porquê que ela vem, quem foi ela, assim como uma mensagem que eu gosto muito, que é José do Egito, como a Bíblia fala muito no faraó. Mas é bom ir se perguntar, quem é o faraó daquele tempo? E vai estudar sobre isso, quem foi o faraó daquele tempo, quem era a esposa do faraó, se tem algum estudo sobre isso. E é muito bom a curiosidade, porque tendo a curiosidade, meus irmãos, nós possamos aprender, nós entramos, nos aprofundamos na palavra, e a curiosidade ela faz a gente querer aprender mais e mais. Então, para mim, meus irmãos, na minha opinião, a quarta característica principal de um grande pregador é a sua curiosidade. E a quinta característica, meus irmãos, a quinta e última, para mim, de um grande pregador, é a sua responsabilidade. Responsabilidade do quê, pastor? Para mim, meus irmãos, a responsabilidade ela não se vê só dentro da igreja, não se vê só no seu cumprir as suas agendas. Para mim também, meus irmãos, a responsabilidade vem dentro do seu lar. Se eu não sou um bom marido, se eu não sou um bom filho, se eu não cumpro com as minhas responsabilidades, eu não sou ninguém para ser um grande pregador. Mas também, meus irmãos, eu quero dizer também na responsabilidade com o evangelho. Vemos por aí muitos pregadores itinerantes, pregadores que pregam a palavra, que marcam a agenda, chegam em cima da hora e cancelam. Muitos pregadores que pensam, essa oferta não é boa, eu vou cancelar aqui e vou marcar com outra igreja que me dá uma ofertinha melhor. Infelizmente vemos muito isso, e isso se chama quebra de responsabilidade. Porque, meus irmãos, quando marcamos alguma agenda ou algum compromisso, o pastor da igreja ou o responsável do culto, ele já faz ali nessa modernidade que nós estamos um cartaz, convida as pessoas vão, e o pregador ou a pessoa que está encarregada do louvor não está lá. Por quê? Porque não tem responsabilidade. Isso para mim então é a quinta característica de um grande pregador, que é ter uma responsabilidade dentro da sua casa, sim, mas também com a obra de Deus. É dizer que eu vou, não importa se eu vou de a pé, se eu vou de ônibus, não importa. Se eu dizer que vou cumprir esta agenda, eu tenho que ir cumprir esta agenda. Então é as principais características para mim de um grande pregador.
me perguntaram qual é que eram as características para mim. E hoje nesse vídeo, no primeiro vídeo do canal, eu estou respondendo para mim, pastor Patrick Araújo, o qual é que são as principais características de um grande pregador. A primeira, vida de oração. A segunda característica de um grande pregador é o seu caráter. A terceira característica de um grande pregador é estudar, examinar as escrituras. A quarta característica de um grande pregador é ser alguém curioso, alguém que gosta de ter curiosidade de aprender mais a palavra de Deus. E a quinta característica para mim é a responsabilidade com a obra e com a sua casa. Então, agradeço você que assistiu até aqui. Iremos postar mais vídeos, é o primeiro vídeo do canal. Eu te agradeço, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, que estaremos postando mais vídeos, você será notificado.